Olá, muito boa tarde. Assistir portugueses que partem para a imigração, acompanhar imigrantes que procuram Portugal para trabalhar e promover a mobilidade como condição humana. 3 características que marcam 60 anos de história da obra católica portuguesa de migrações que se assinalam este ano. Eugénia Costa Quaresma é diretora deste organismo, da Conferência Episcopal Portuguesa, e está hoje connosco, assim como um anterior diretor da obra católica portuguesa de migrações, o padre Rui Pedro, a partir da Missão Católica Portuguesa de Luxemburgo, onde se encontra. Muito boa tarde, Padre Rui, muito obrigado por estar connosco, a partir de Luxemburgo. Boa tarde também, Eugénia Quaresma, obrigado por estares aqui connosco, de facto, nesta efeméride da obra católica portuguesa de migrações. E, de facto, trata-se de um organismo da Conferência Episcopal Portuguesa, dos mais antigos, né, da Conferência Episcopal Portuguesa. E o que é que revela, desde logo, esse indicador da sua longevidade, da sua criação nos anos 60? Primeiro, a preocupação dos bispos em acompanhar pastoralmente aqueles que partiam. Portanto, e de uma forma organizada. Foi com esse propósito que a obra católica foi criada, para acompanhar a nossa diáspora, para que, no fundo, não perdessem a fé, que fossem acompanhados na fé. E esse foi o primeiro propósito? Este foi o primeiro propósito e todos aqueles que foram, que partiram, que se fizeram migrantes com os migrantes nessa altura, depois descobriram-se muito mais do que só sacerdotes ou só religiosas, acabaram por ser também um bocadinho assistentes sociais, acabaram por ter uma identidade de ponte e uma necessidade de diálogo também muito grande com os países de destino. Constituíram o primeiro ponto de contacto de muitos portugueses que chegavam à Europa, às Américas. Exatamente. E cada missão acabou por ser isso mesmo, este ponto de encontro, e teve esta importância, este local onde se falava português, onde eu podia reunir, conviver, para além de celebrar a fé, conviver, e depois com a história, a importância para os filhos, para que os filhos não perdessem a ligação com a língua portuguesa. Era muito este o propósito, o modo como inscreviam as crianças, era para que continuassem a aprender português e é uma forma de manter o vínculo também com a terra. Depois, toda a religiosidade popular, Nossa Senhora de Fátima sempre presente, e quantas igrejas não foram fundadas com este nome, quantas paróquias não têm este nome, quantas procissões não se realizam entre maio e outubro, graças às comunidades portuguesas. De facto, uma marca que está na fundação desta obra católica portuguesa de migrações, mas que permanece, e prova disso, a presença em tantas missões católicas, como é o caso desta missão portuguesa de Luxemburgo, onde está o Padre Rui Pedro. E, Padre Rui, obrigado por este esforço também de estar connosco neste programa, porque de facto experimenta, acredito que nos dias de hoje, aí no Luxemburgo, esta experiência de missão católica como o primeiro ponto de contacto para tantos imigrantes que chegam e a permanência de ligação à terra natal. A Missão Católica Portuguesa do Luxemburgo celebrou há pouco tempo os seus 50 anos. Foi uma missa celebrada por um padre espanhol que tinha-se apercebido que havia aqui muitos portugueses e cabo-verdianos a chegar. Então, na verdade, para muita gente no passado e também hoje, a Missão Católica permanece um primeiro espaço de integração. Se a pessoa procura a missa em português ou procura o sacerdote português, através desse contacto estabelece uma grande rede de conhecimentos, de pessoas, de conhecimento também da cidade, conhecimento da diocese. Este espaço de integração, nós mantemos esta consciência de que esta é uma nossa missão e, na verdade, ao longo destes 60 anos, em vários países, eu recordo-me quando eu estava na Obra Católica, fui diretor de 2000 a 2007, quando realizámos o Encontro Mundial das Comunidades no Porto, em 2005, dos 21 países onde a Obra Católica tinha contactos com missões católicas portuguesas, conseguimos que esse encontro viesse em 17 países. E, na verdade, hoje continua este contacto, que ao início da Obra Católica era muito mais importante no que diz respeito à diáspora,
Por exemplo, o período que eu vivi na obra católica, a nossa atenção voltou-se mais para a imigração. Portugal acolheu nessa altura o grande fluxo dos migrantes do leste e que veio transformar o panorama até religioso em Portugal, com uma nova diversidade religiosa, com novas problemáticas a nível do trabalho, a nível também da integração, porque até ali eram os imigrantes oriundos dos PALOP, dos países de expressão portuguesa, também os brasileiros, e aqui dá-se uma grande viragem no serviço da obra católica às migrações. E já lá vamos, Padre Rui Pedro, a esse momento também, de facto, uma história muito importante e determinante para tantos imigrantes que chegavam até nós. Em todo caso, e a atualidade mostra, ou seja, na missão onde se encontra, seja em tantas missões espalhadas pelo mundo, mostra que é necessário dar continuidade a estas missões católicas, ou estamos num momento também de viragem, enfim, que vai acontecendo, de progressiva integração dos portugueses nas dioceses onde trabalham? Uma grande mudança estamos a viver a nível do serviço que presta à Igreja, porque depois da Erga Migrantes Caritas Christi, o documento da Igreja sobre a pastoral de migrações, o imigrante é mais objeto de atenção pastoral da diocese que acolhe do que da diocese de origem, isto é, a obra católica durante muito tempo, a partir de Portugal, tentou dar apoio às comunidades da diáspora. Agora a orientação que se vive em várias conferências episcopais, aqui do centro da Europa, é a diocese que acolhe, que é a primeira responsável pelo apoio aos imigrantes. Nós, no Luxemburgo, neste momento, as missões católicas portuguesas não existem mais como entidade religiosa dependente, eventualmente, de Lisboa, mas é a própria diocese que, no seio das paróquias, cria estruturas e cria agentes pastorais para apoiar as comunidades que aí existem. Quer isso dizer, Padre Rui Pedro, que está integrado também na diocese, no clero, enfim, e é um dos sacerdotes ao serviço da diocese? Portanto, eu, que sou scalabriniano, o Padre Sérgio, que é da diocese da Guarda, o Padre Carlos, que é brasileiro, e o Padre André, nós neste momento somos não mais aumônier, não mais capelães, somos curé, somos padres párocos. Temos alguma autonomia para o trabalho que fazemos de apoio às comunidades que estão organizadas. Contudo, há esta integração na paróquia e também, cada vez mais, a nossa missão é de sermos homens pontes que realizam atividades em conjunto com a paróquia local para que haja esta interação, para que não haja coisas paralelas, para que não haja, de facto, a tentação do gueto, e isto obriga, de facto, a um grande trabalho de diálogo, de programação em conjunto, uma partilha dos espaços, uma programação única e não separada. É o caminho que estamos a fazer. Na Bélgica não há mais missões portuguesas, na Holanda também não. Então há esta nova figura que está a surgir. Creio que também na Suíça o caminho vai ser esse nos próximos meses, próximo ano. Portanto, em que o trabalho é feito a partir da paróquia local, onde claramente as dioceses de origem podem apoiar, com o envio de sacerdotes, com documentação, com material litúrgico, material catequético, mas esta nova visão que na Europa as conferências episcopais estão a assumir. E já voltaremos a falar, Padre Rui Pedro, sobre esse outro momento também da obra católica portuguesa de migrações a que se referiu há pouco, do acolhimento de tantos imigrantes entre nós, onde a obra católica teve um papel determinante para a progressiva integração. Volto aqui ao estúdio a falar com Eugénia Costa Quaresma, atual diretora deste organismo da Conferência Episcopal Portuguesa, para retomar esta transformação que está em curso nas missões católicas. O Padre Rui Pedro testemunhava o que acontece na missão no Luxemburgo, onde se encontra, e de que forma a obra católica está a acompanhar as transformações também nos outros países, com essa progressiva integração
dos missionários portugueses nas dioceses onde se encontram? Atualmente temos acompanhado, ou melhor, desde que estou tenho acompanhado mais as comunidades na Europa um sinal desta transformação é que algumas já não se designam por missões, mas por comunidades católicas de língua portuguesa. Portanto, não acolhem só portugueses que venham de Portugal, mas também dos PALOP, do Brasil. E, inclusive, os nossos missionários, os sacerdotes, os agentes pastorais, já temos, se calhar, muito poucos portugueses enviados de Portugal e temos muitos brasileiros e contamos com angolanos também a fazer a prestar este serviço que é importante e que ressalta aqui, pelas palavras do Padre Rui Pedro, o lado evangelizador, o papel evangelizador da comunidade migrante e do migrante. Nestas comunidades, nomeadamente na Europa, se não fossem os migrantes, as igrejas estariam vazias ou fechadas. E, portanto, também daí a preocupação, o bom acolhimento que a comunidade portuguesa e de língua portuguesa tem, porque são comunidades realmente que participam bastante e que dão vida às cidades onde estão implementadas. Onde a descristianização já é, se calhar, maior do que acontece cá entre nós. E nos leva a pensar que podemos, se calhar, prestar um serviço também a partir desta religiosidade popular, que é a Nossa Senhora de Fátima, a partir da beatificação dos pastorinhos. Há qualquer coisa que nós podemos acrescentar ao modo de ser igreja nestes países, a partir da nossa experiência e da nossa raiz. Havendo, de facto, pontos muito positivos nessa integração e até, enfim, na ligação a outras culturas, as culturas onde os trabalhadores estão instalados, digamos assim, fragiliza essa ligação a Portugal? Eu creio que não. Eu creio que não. Quem parte... a primeira geração que partiu, sem dúvida que não. Houve ali no período quando se falava da imigração qualificada, que iam zangados e que quebrariam. Não, existem os laços afetivos com a família, e, portanto as pessoas permanecem ligadas. Se calhar já não se ligam da mesma maneira, e isto também é um desafio que se coloca às nossas comunidades, como chegar a estas novas gerações, que já não é questão da língua, já não é por causa da questão da língua que procuram as comunidades, mas se calhar mais por causa da questão da vivência da fé e do sentido de vida, do propósito, de não ser só trabalho, aos estudos, mas viver. Este tema da emigração, da saída de cidadãos portugueses, que atualidade tem? Nós olhamos para isto como um fenómeno, enfim, que teve um apogeu grande em décadas passadas, mas hoje permanece como uma realidade, se calhar mais encarada de forma mais natural, como possível saída e regresso não tão, enfim, delimitado no tempo, mas os portugueses que saem permanecem em grande número. Continuam a sair, é verdade, e vamos tendo, estes dados vão sendo atualizados pelo Observatório da Imigração, vão chegando dados que há, e inclusive há países novos onde não estamos implementados, mas há portugueses a chegar. A atualidade das migrações passa por aceitarmos que as migrações ajudam-nos a estruturar e a pensar as sociedades. Olhar o migrante pode ser qualquer pessoa, encarar este fenómeno com mais normalidade e pensarmos políticas e pensarmos modos de vida que permitam esta circularidade. Ainda não estamos a permitir esta circularidade para todos, ainda não sabemos, aceitamos agora o movimento com os refugiados, aceitamos enquanto é uma coisa temporária, mas passar deste temporário a definitivo, como é que é? Exige muito mais de nós. Se calhar mais partilha de recursos, mais capacidade de construir em conjunto. E, portanto, obriga a uma mudança de mentalidade. E esse foi e é o propósito da Obra Católica Portuguesa de Migrações, para além dos aspectos práticos de acolhimento e integração. Ajudar a pensar. Eu herdei na história, por causa do acolhimento dos imigrantes, uma grande intervenção, por exemplo, a nível das políticas, da legislação. Porque, de facto, é qualquer coisa que impede as pessoas de progredirem, de se desenvolverem, se não tiverem os documentos. E houve um trabalho muito importante que foi desenvolvido não só pela Obra Católica, mas um conjunto de organizações católicas
através do Forcimo, promovido aqui pelo Padre Rui Pedro. Foi de facto um trabalho onde o Padre Rui Pedro esteve muito comprometido nos inícios deste milénio. Antes de irmos aí, Padre Rui, perguntava-lhe quem chega de novo ao Luxemburgo, ou quem continua a chegar ao Luxemburgo, e de que forma é que se conjuga hoje este imperativo da mobilidade humana. Temos casais jovens a chegar, a técnica é sempre, vem primeiro o esposo, ver o ambiente, ver o alojamento, ver o trabalho e depois regressa. Temos alguns pequenos empresários em que as coisas não correram bem em Portugal e não tiveram outra oportunidade senão partir. Vêm já muito informados em geral, alguns vêm já com trabalho. Temos também pessoas em que o projeto familiar fracassou em Portugal, houve um divórcio, uma separação, e vêm tentar uma nova vida com filhos a cargo ou não. E temos jovens que são formados pela universidade, depois de algum tempo de trabalho precário ou trabalho incerto, acham que é bom dar o salto, porque também conhecem áreas de profissionais muito procuradas. Portanto, a nível do mundo da saúde, aqui há uma grande necessidade de pessoas nos hospitais e também na Inglaterra e noutros países. Portanto, estas áreas carentes, esses jovens recém-formados estão bem informados e por isso tentam fazer isso. Acolhemos, muitos não nos procuram, portanto, esta nova imigração não procura logo a missão, porque também a nível da vida religiosa muitos vêm secularizados de Portugal, mas os que vêm de ambientes mais rurais, mais do interior, sabem que batendo à porta da missão abre-se um mundo também de participação e de integração. Então tentamos estar atentos a uns e a outros, temos alguns contactos por e-mail, por exemplo, pessoas que nos escrevem, quero emigrar, informe como é que eu faço, que instituições tenho que contactar. Também temos pessoas que recorrem ao e-mail para preparar bem a vinda para aqui. Não é? Então damos as informações necessárias e oferecemos também como lugar-ponto para outros contactos, porque as pessoas estão aqui já há mais anos. As associações que nós temos, tentamos apoiá-las para que também haja uma integração a nível social da sociedade, onde não são então já as comunidades católicas, mas sem esta etiqueta religiosa, como associações culturais, tentamos também estar presente em alguns eventos da sociedade luxemburguesa, que aqui facilita muito a integração e até a nacionalidade. Uma das políticas do Luxemburgo é facilitar a nacionalidade aos estrangeiros. Preferem isso do que a dar o voto nas eleições autárquicas, por exemplo. Padre Rui, nesta conversa que infelizmente está a chegar ao fim o nosso tempo, mas pedi-lhe para recordar ainda o que foi o trabalho da Obra Católica Portuguesa de Migrações no acolhimento de imigrantes, mais recentemente também de refugiados. Que escola constituiu para a promoção da interculturalidade, do acolhimento do diferente, do criar pontos de encontro com povos de todo o mundo? São 60 anos. Eu gostaria de citar o padre Manuel Soares, que foi um dos diretores também, não é? Um dos diretores, um homem de grande visão, homem simples, mas grande visão. Eu herdei todo o seu trabalho social. Portanto, recordo que a Obra Católica Portuguesa de Migrações, com o padre Manuel Soares, foi a coordenadora do secretariado para a legalização dos imigrantes. Todas as associações na altura existentes reconheceram que era a Obra Católica que competia este trabalho de vigilância pela legislação e também foi ela que é o motor de vários processos de legalização nos anos 90. Também com uma pessoa que trabalhou muito na Obra Católica, Maria de Lourdes Baltazar, uma leiga, que também deu muito de si à obra. A Obra Católica acompanhou as várias fases, penso eu, anos 60, 70, acompanhou quer o grande fluxo de retornados, que a Igreja chamava de refugiados ultramarinos. Ela acompanhou todo este fenómeno, a nível da integração em Portugal, os vários bairros, etc. Acompanhou também a consolidação e a fixação de comunidades africanas, com a imigração, também este fluxo novo do leste, uma novidade total para todos nós, não só pela sua diversidade cultural, como também religiosa, onde
houve o apoio à Igreja Ortodoxa para que tivesse espaços para acompanhar os imigrantes que vinham do leste, e também houve o apoio aos uniatas, e hoje ainda existem essas comunidades organizadas com os seus espaços e as suas. Os refugiados também nunca teve esquecida. Recordo-me que a Obra Católica acompanhou o fluxo de timorenses, do Val de Jamor e de outros sítios. No arquivo há muitos testemunhos desse aspecto, e também não ficaram esquecidos, portanto, as novas gerações, onde, a nível da grande proximidade que a Obra Católica tem manifestado como sua filosofia, proximidade com os municípios, com as associações, também essa realidade aconteceu em alguns projetos sociais que ainda hoje existem de apoio aos afrodescendentes. Um trabalho que, de facto, o Padre Rui Pedro liderou durante algum tempo, algumas décadas. Depois, e evoco aqui também o trabalho do Padre Filipe Diniz, Frei Francisco Salles, peço desculpa, que trabalhou também nesta obra católica Portuguesa de Migrações, a que depois deu continuidade a Eugénia Costa Quaresma, agora atual diretora. Falta-nos muito pouco tempo e pedi a Eugénia que nos informasses sobre de que forma é que estes 60 anos vão ser assinalados. Então, pensamos assinalar no dia 1 de julho, que é o dia de criação oficial da obra católica, começando por dar voz às nossas comunidades católicas de língua portuguesa, que são a razão de ser e o começo, o ponto de partida para todo este trabalho. Depois, um momento de reflexão a partir dos textos do Papa Francisco para o Dia do Migrante e do Refugiado, que nos deixa muitas interpelações, e eu sou sortuda por ter este Papa Francisco, desde o início do seu pontificado, nos tem, não só com gestos, mas também com orientações pastorais, tem-nos dado muito trabalho, sempre escutando a partir do trabalho que é feito nas bases, e tem-nos deixado interpelações que vale a pena refletir e agarrarmos nas nossas dioceses. Seguir-se ao almoço, teremos oportunidade de escutar três projetos diferentes, um pela voz dos afrodescendentes, outro pela voz dos lusodescendentes. Dar voz aqui aos descendentes é uma mesa redonda que tem como tema sementes de futuro, interpelações sociais e políticas. E penso que é tempo de ouvir os descendentes e o que é que eles têm para nos dizer. Um projeto que iniciou ano passado e que avalia as políticas públicas em Portugal, e na sua metodologia tem uma forma participativa, porque trabalha não só com instituições, mas também com migrantes e refugiados, e todos têm voz. E, portanto, é importante ouvir e dar a conhecer um bocadinho desse projeto, do projeto PIS. E prevês uma conferência do atual subsecretário dos Migrantes. E depois, por último, sim, teremos a honra de ter connosco o subsecretário do Dicastério para o Desenvolvimento da Promoção do Desenvolvimento Humano Integral, o Padre Fábio Baggio, que nos deixará, com certeza, interpelações. Um dia que será de encontro com a história, com estes 60 anos, mas também de projetar o futuro da obra católica portuguesa de migrações. Eugénia Costa Quaresma, o nosso tempo infelizmente chegou ao fim. Muito obrigado, Eugénia, por ter estado connosco. Também o Padre Rui Pedro, que nos acompanhou desde Luxemburgo, com a participação e a memória de tanto trabalho vivido na obra católica portuguesa de migrações. Felicidades para o trabalho aí em Luxemburgo e também para a história da obra católica portuguesa de migrações. Muito obrigado. Acompanhe a informação que publicamos no portal da Agência Eclésia, onde pode rever também este e os programas emitidos aqui na RTP2 e na Antena 1. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.